Olá, sexto ano. Hoje nós vamos falar então sobre a meta 12. A meta 12, ela explica sobre a água, então já é um conteúdo novo. Estamos no capítulo 5, página 210 da apostila. Nesse conteúdo, nós vamos falar sobre a quantidade de água, composição e os usos desse recurso. Sabemos que a Terra é chamada de planeta Terra, embora sua maior composição seja feita de água. 77% do planeta é formado por água e 23% é composto de solo. O que acontece com esse líquido, então, que é tão precioso e tão importante para nossas atividades cotidianas? Nós sabemos que agora, nesse período de seca pelo qual estamos passando, de racionamento, né, a falta que faz ficarmos sem água um dia ou algumas horas, né, do dia sem a água para nossas atividades. Então, a água está presente em tudo que nós fazemos, quer seja na higiene pessoal, na higiene corporal, para molhar as plantas, para cuidar dos animais, na dessidentação dos animais, na limpeza dos veículos, da casa. Então, já que é um líquido tão importante, a gente tem que cuidar e preservar cada vez mais. Até porque a quantidade de água que está disponível no planeta é muito diferente. Vejam o seguinte: 97,5% nós temos no planeta é água salgada. Então, é uma água que no momento ela é imprópria para o nosso uso. Existe um processo de dessalinização, tirar o sal da água, para tornar essa água potável. Só que é um processo ainda pouco utilizado e é um processo muito caro. Então, dos 100% de água do planeta, 2,5% é de água doce, que é própria para o nosso consumo, para consumo humano. E aí, como que essa água está distribuída? Essa água doce, grande parte dela está nas geleiras e nas neves. E uma parte dela, 0,3, está disponível nos rios e lagos para nossa utilização. Uma porcentagem é água subterrânea, está lá formando os aquíferos. E uma pequena parte forma solos, pântanos, e está presente na geada também. No Brasil, nós temos que a quantidade de água doce é a maior do mundo, porque 11%, 12% da água doce do planeta está concentrada nos aquíferos, que são reservas d'água subterrâneas, que estão aqui no Brasil. Tanto no aquífero Guarani, que ele pega aqui uma região da América do Sul e dos outros países que estão ao redor, e no Alter do Chão, que é um aquífero que fica lá na região norte e nordeste do país. Desses 70%, né, 77% que nós falamos da água, então uma grande quantidade está no oceano. E menos de 3% forma essa água doce, como nós vimos no slide anterior. Então, a água, pessoal, nós falamos já aqui sobre as substâncias simples e compostas, né? Então, a água ela é considerada uma substância composta, uma vez que ela é formada por dois hidrogênios, hidrogênio e um átomo de oxigênio. Então, ela é considerada uma substância composta, formando a molécula da água. Alguns seres vivos, tanto animais quanto plantas também, precisam adaptar-se a ambientes com escassez de água. Então, o camelo e o dromedário, eles apresentam algumas reservas de tecido adiposo que eles utilizam para produzir água, né? Já que eles vão ficar passando no deserto durante um bom tempo sem o consumo de água, então essas reservas adiposas de gordura substituem a água no corpo deles. E alguns animais, como o escorpião, eles possuem exoesqueleto quitinoso, significa uma armadura externa no corpo, que evita a desidratação e a perda de água por transpiração, assim como outros animais que vivem no deserto também. Eles têm algum mecanismo no corpo que evita a perda de água. E os cactos são plantas que, quando eles estão submetidos à chuva, essas preguinhas que eles têm no corpo enchem-se de água. Depois de alguns meses de seca, essas pregas perdem a maior parte da água armazenada e aí ele diminui de volume, né? Isso porque são adaptações dessas espécies
para um ambiente seco no qual eles vivem, que são regiões de deserto, de aridez, de pouca água. E quando nós falamos água e plantas, algumas adaptações das plantas à falta d'água. Então, raízes muito profundas ou pouco profundas, mas cobrindo uma vasta área, que faz com que a planta possa se manter viva por mais tempo, mesmo durante uma seca muito prolongada. As folhas transformadas em espinhos, que evita a perda de água por transpiração. Os caules carnudos para armazenar água, como a gente viu na imagem anterior, aqueles cactos que armazenam água no interior. O revestimento com ceras ou pelos também para evitar a transpiração, a evapotranspiração. E a conservação sob forma de sementes para que as espécies possam se propagar mesmo em épocas de seca extrema. E aí fica para a gente resolver os exercícios da página 209, 210, 212 como tarefa de casa para conversarmos na aula online, tá ok? Então até a próxima aula e nos vemos na aulinha online de vocês. Tchau!